Gonçalo, relativamente a estas declarações, Marco Silva tem razões para estar preocupado com eventuais fugas de informação do Benfica? Acho que qualquer treinador deve se sentir preocupado quando existem fugas de informação. Porque já não é a primeira vez agora que aborda esta questão. Já depois do jogo com o Flamengo, também numa situação semelhante de divulgação do 11, creio, também falou sobre essa questão. Não, essa é uma preocupação e eu acho que, e já falámos aqui disso algumas vezes, acho que é normal que os jornalistas façam, neste caso vocês todos, façam o vosso trabalho na investigação, na procura de tudo o que são informações úteis para chegar mais próximo, para aproximar aquela que é a sabedoria dos adeptos e dos sócios. Porém, nenhum treinador gosta de ver escrito ou ouvir alguém dizer o 11 ou dizer os jogadores que vão jogar que o próprio, no caso, teoricamente sabe que é preciso, de um ponto de vista estratégico, não deixar para fora. E isso, obviamente, que é uma preocupação. Mais, e tem acontecido até, tem sido o Marcos Silva a falar sobre isso, mas já falámos muito insistentemente sobre esse tema agora com o caso do Rui Borges, daquilo que aconteceu, de chutar a bola contra um adjunto, depois que ele disse que não aconteceu. Mas eu acho sinceramente que existem aqui linhas que não podem ser ultrapassadas. E a realidade é que nós não nos podemos esquecer que na alta performance muitas das vezes os jogos decidem-se por um lado estratégico. Ora, se esta fuga, existe tanta preocupação de muitas das vezes os treinadores até comunicarem aos jogadores para dizer com clareza, atenção, vocês não falem de certas situações em casa. Vocês, atenção, não comuniquem isto ou aquilo ou aquilo outro para que nós possamos blindar o nosso grupo. Mais do que isso, se existe uma tremenda preocupação e muitas das vezes blindar o balneário da própria direção, e isto acontece várias vezes, que é, vamos resolver o assunto aqui, nós vamos isto e mais aquilo outro, para que lá fora, quem nos dirige não saiba, imagine-se o que é para terceiras pessoas. E, portanto, esta tem que ser uma preocupação grande. E eu não consigo perceber como é que este tipo de informações, que os meus companheiros certamente são... Então, tu achas que o Marco Silva deve estar preocupado quando tu aqui asseguraste, e bem, não sendo jornalista, mas bem, muito bem, e palmas para ti, que ia jogar naquele dia ao Turbino. Portanto, o Marco Silva deve estar preocupado contigo. Não, contigo já não. Não, porque eu acho sinceramente que... primeiro, isto interessa alguma coisa? Não. Isto não interessa nada. Então, no Dedic, vamos voltar ter jogado. Não foi, eu não disse que ele ia jogar nesse dia. Aliás, eu não faço a mínima ideia quem é que joga A, B ou C. Gonçalo, tu disseste, eu vou recordar, que entre um e outro ia jogar o Turbino. Eu vou recordar, só para ficar claro. E bem, a notícia tem um ano. Não é de agora, desta pré-temporada. Há 2 anos, que era o Samuel que ia ser o titular. Coitado do Lagi, não tem perdeu na estreia. E na realidade, quem é que foi o titular? Foi o Turbino. Foi por aí. E surgiu outra notícia que ia ser desta forma. E aquilo que eu disse é que tinha informação contrária, que contrariamente a que o Samuel... contrariamente, não é jogar num jogo A, B ou C. É contrariamente que o Samuel estava a ser aposta para ser a aposta para a baliza desta temporada, é que a decisão não estava tomada. Eu coloquei isso em cima da mesa. Não estava tomada. Ora, se não estava tomada, e depois perguntaram-me qual é a tua percepção. A minha percepção é que eu acho que vai jogar o Turbino. É diferente. E eu continuo a acreditar que acho que, apesar do Samuel agora vai continuar seguramente na baliza, porque não faz sentido estar sempre a trocar, se me perguntares quem é que vai ser o titular para a época, eu continuo a achar que vai jogar mais vezes o Turbino do que o Samuel. Mas isto é a minha percepção. Eu não estou defesa de ninguém, mas, Gonçalo, o que é que isto interessa o Dedic ter jogado ontem, a deixar de jogar? Isto é uma fuga de informação. Toda a gente hoje dá o 11 do Sporting. Os 3 jornais desportivos é o mesmo 11. Houve uma fuga de informação. É senso comum. Vamos lá ver. Mas uma coisa é senso comum. E poder arriscar num nome ou noutro. Mas a ganhar 6-1, ele até podia ter posto o Samuel Soares à baliza e o Turbino na lateral direito, que passava a eliminatória à mesma. Não se acertem todos. Até podia ter dado um bailarico se quisesse. Eu sei que não se acertem todos, mas eu estou a falar de uma questão, nem é tanto que tem a ver tanto com o Dedic. Não é assunto para ele, mas ele é que faz isto assunto. Não tem a ver tanto com o Dedic, e por isso é que eu até fui buscar o tema Rui Borges. Tem a ver quando acontecem situações que são... Aliás, nós daqui não falámos da questão do António Silva ter divulgado o 11. Então, mas é disso tudo que eu estou a falar, que é, tem que existir a consciência de que aquilo que acontece durante a semana, uma coisa é trazer-se informações, e isso é mais do que valorizável, e aliás, isso aproxima. Outra coisa é fragilizar o que acontece dentro de um balneário. E eu acho que essa tem que ser uma preocupação-chave das equipas para que isso não aconteça. Mas no Benfica isso está a acontecer, não é? As informações de que Marco Silva se queixa são informações de jogadores que vão a jogo.
Isso é trivial, acontece com todos os clubes em todos os jogos, não é? Claro, mas repara, se existe uma preocupação que já vem da época passada, não só da época passada, mas já de outras épocas, e da época passada, recordo-me que tivemos essa discussão aqui, que existe muitas fugas de informação que os próprios treinadores não gostam, não ficam confortáveis. Mas Marco Silva já foi alvo disso neste curto tempo em que está no Benfica? Não sei, não faço a mínima ideia, mas acho que é preferível. Jogou o lateral, o Ucha, né? O que se lesionou. Sim, o extremo. O extremo. O Mé, não é? O Mé, sim. Quando ele mete o Mé, chegou-se a falar. Foi por isso que ele falou. Foi a primeira vez que falou, creio. Eu acho que Marco Silva parece que está totalmente desfocado. Marco Silva ainda não percebeu o que é realmente o importante e o que não é importante. O Dedić fazia sentido. Alexandre Bá estava a jogar. Dedić não joga neste jogo que estava controlado, fazia sentido até poder jogar, até porque havia a possibilidade de estar a ser negociado. Portanto, isto não é uma fuga de informação. A fuga de informação é um jogador. A fuga de informação é um jogador que abandona o treino antes do fim e que o treinador tem que lá ir buscar. Isso é que é uma fuga de informação. Isso é que é a semente do mal. Isso é que está a armar a confusão. Isso é que demonstra que realmente o balneário não está blindado. Não é o jogador ter uma entrada mais dura e que haja ali uns empurrões ou mosquitos por cordas. Mas tu queres líderes que antecipam os problemas, tendo em base a conta que aconteceu no passado, mas eu acho... ou que andam depois a chorar em cima de acontecimentos? Sim, o que Marco... É que eu acho que se ele está a falar é porque não, mas tu esqueces os jornalistas falam com muita gente. Agora chamaram o MI5 para descobrir quem é o... Nós falamos com muita gente. Nós tentamos perceber. Há pessoas que só dedicam à análise. O problema não está nos jornalistas. Mas o problema não está nos jornalistas. A questão não é o Dedić. Era o que mais faltava, agora o problema está nos jornalistas. A questão é acho que vocês não vão lá com pistolas, pois não vão lá com nada. É isso, é que cada vez que há uma informação dada sobre o clube, é porque alguém a dá, não é? É isso, ninguém. E, portanto, nessa circunstância, o problema não está em quem procura a informação. Para mim, eu acho que é inconcebível como é que, até num grupo de trabalho tão pequeno, porque é pequeno, que algumas coisas saiam. Sinceramente, não consigo. O tratador da relva, os júniores que passaram e que assistiram ao treino, os diretores que passaram lá. Todos nós conhecemos treinadores que nem deixam outros treinadores ver os treinos. Neste momento... Tal é a preocupação. Nem deixam outros treinadores ver os treinos que são parte do clube. O Zé não diz nada sobre isso. Eu estava a tentar colocar essa questão. Neste momento, Marco Silva não está confortável... Com as pessoas que têm à volta dele, no fundo, é daí que podem ver as informações. Vou dizer uma coisa de Marco Silva que nunca pensei dizer. Não aprendeu nada no futebol inglês. O Marco Silva virou ontem para a conferência de imprensa com esta conversa do Dedić, é mesmo para disfarçar a péssima exibição que o Benfica fez na segunda parte e não ter ganho o jogo e ter empatado com o Orts 1-1. Estou de acordo com o Pedro. Ontem até podia ter jogado o Trubin, a ponta de lança, a médio ala direito ou a defesa central. Isto não tem explicação absolutamente nenhuma. E fazer disto um caso nacional, houve uma fuga de informação. Já agora, a outra vez em que falou sobre isso, que foi com o Flamengo, também foi na sequência de um resultado não era positivo para o Benfica. Neste caso, perdeu com o Flamengo na pré-época, não é? Mas qual é... O Gonçalo falou aqui de uma coisa que eu fico pasmado. O Benfica venceu 6-1 em Lisboa e a entrada do Dedić podia modificar a estratégia do adversário. Gonçalo, desculpa lá, não leves a mal, é só a minha opinião. Não é o Dedić. Pronto, ok. Se acontece uma vez, vai acontecer mais. Vão acontecer mais, sabes porquê? E só não acontecem mais porque, infelizmente, o jornalismo está num patamar muito abaixo daquele em que eu vivi e aqueles dois senhores que estão ali. Porque se fosse da próxima... Queres apostar? Mas antes vocês conseguiam entrar lá para dentro. Isso é o que tu pensas. Isso é o que tu pensas. No dia em que mandaram o Benfica para o Seixal e o Sporting para o Alcochete, as coisas nunca mais foram iguais. E é preciso ter carteira de contactos, ter respeito das pessoas do outro lado, porque dar a equipa não tem nada de extraordinário. E vou-te dizer mais uma coisa, se fosse num outro tempo, e eu não estou aqui armado em Velho do Restelo, se fosse num outro tempo, o treinador do Benfica ia ficar surpreendido, porque na segunda-feira, dia do jogo com o Casa Pia, ia sair a equipa toda certinha. O Marco Silva, que é uma pessoa que eu reputo ser um sujeito atento, um bom treinador de futebol, com a experiência da Premier League, vem depois do Benfica empatar com o Arce da maneira como empatou, vem falar que houve uma fuga de informação e que alguém meteu o Dedić na equipa titular. Alguém não, toda a gente.
Por amor de Deus, quer dizer, não tem explicação absolutamente nenhuma. Lamento ter que dizer isto. Eu gosto de Marco Silva. No primeiro jogo, mas o que é que isso conta? Mas mesmo que tivessem divulgado. Não, agora tens que me ouvir. Num primeiro jogo, em que ninguém conheceu o Mé. Está bem. Saiu. E porquê é que não dou mérito aos jornalistas? Alguém passou a informação, então. E agora? Isso é o lado bom da moeda. Agora, o lado negativo é alguém saber o que é que aconteceu. Não, o lado negativo. É mau ou não? Não, o lado Eu não gosto de vir para alguém depois agora vocês saberem da minha vida. O lado negativo é o senhor Marco Silva quer caçar as bruxas falando para fora. Quando via falar para dentro, não. Então ele tem tratado a caça ao bufo, é dentro de casa, sem estar a comunicar isso ao mundo. Preocupar-se é que a equipa joga a bola. Isso já estás a mudar a conversa. Isso é que ele tem que preocupar. Não, então por isso não tem que falar do Dedic, pá. Nem do Médio, nem dos outros jogadores todos. Eu percebo que é mais delicado para vocês porque são jornalistas e é o vosso trabalho. Para mim, delicado. É o vosso trabalho, eu percebo isso. Para mim, não é só isso. Olha, para mim, eu que continuo a ser orgulhosamente jornalista, como sou há 50 anos, para mim é mais uma medalha quando o treinador vem dizer caramba, houve uma fuga de informação porque disseram que jogou o Dedic. Gonçalo. Sempre que há uma notícia, há uma informação que é passada para alguém. Gonçalo. É isso, mas o problema não é o jornalista, lá está. Não, mas tu estás a focar no jornalismo. Mas o problema é que não é uma conversa para fora. Mas o Marco Silva está a falar para dentro, servindo-se das conferências de imprensa. Claro, e não devia fazer isso. Os jornalistas para falar e não devia fazer isso. Ele tem que caçar o bufo, é conversando lá dentro com a estrutura. Como é que isso se faz? É fácil. Aí é dizendo cá para fora. Eu agora vou aqui à conferência de imprensa e vou dizer: o senhor Zé Manuel Freitas não teve vergonha nenhuma porque conseguiu saber que o Dedic ia jogar e publicou. Mas não foi nada disso que aconteceu. Não. Ele não ficou encrespado por terem dito que o Dedic ia jogar. Não nomeou. Mas isso é um tema. Mas é que é mesmo um tema sensível. E por isso é que eu há pouco. Não nomeou o quê? Ele não nomeou o nome de ninguém. A verdade é que o Rui Borges na conversa. Claro. Ou seja, coloquei os dois. Volta à primeira forma. No Porto não tem Volta à primeira forma. No Porto não tem acontecido. Não estava nada à espera. Coisa estão a fazer bem. Não estava nada à espera. Não estava nada à espera de ver Marco Silva, ao fim de 2 meses de Benfica cheio de fantasmas, não estava nada à espera de ver este tipo de declaração de Marco Silva, reputo de uma pessoa inteligente e um excelente treinador de futebol, se quer caçar os bufos, que caça os bufos dentro de casa e não dê publicidade a isso. Porque sabes o que é que vai acontecer? Se ele já tiver anticorpos no Benfica, cada vez vão ser mais informações cá para fora. É assim a lei do futebol que todos nós conhecemos. Aqueles dois senhores que estão ali sabem que eu estou a falar a verdade. E vamos ver da próxima vez. Achas? Ai! Para o jornalismo, acho certo. Se já tiver anticorpos, para o Sporting, todos os treinadores são consensuais. Eu conheço muitos que estiveram no Benfica, no Sporting, no Futebol Clube do Porto, que não eram consensuais e saíam coisas cá para fora. Se já tiver alguns anticorpos, porque eu não estava nada à espera disto. Porquê é que não acontece no Porto? Agora neste último, porquê é que não acontece? Porquê é que não acontece? Sei lá porque é que não acontece. É porque estão a fazer bem as coisas. Estão a fazer bem as coisas, mas também nunca vi Farioli vir para uma conferência de imprensa ou André Vilas Boas dizer caramba, como é que os jornalistas descobriram que o PP hoje ia jogar a defesa esquerda? Sabia que não era informação. Não era que era. Eu também posso dizer, e nós todos aqui discutimos isso todas as semanas, quem é que merece jogar? Ou quem é que achas que vai jogar? Marco Silva está a valorizar no momento em que o Benfica empata com uma equipa que é do terceiro escalão do futebol europeu, está a valorizar no início da sua conversa o facto dos jornalistas terem descoberto que o Dedic ia jogar. Não fez tudo ao contrário. Estás a ver Então quem é que foi?